Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, papais e mamães. Espero que todos vocês estejam bem. Um ótimo domingo a todos vocês, crianças. E vamos para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical Juniores. Amém, crianças? Vamos dar continuidade à nossa lição, né? Nós já falamos da lição 3, agora nós vamos falar da lição 4, nessa manhã tão abençoada, não é mesmo, crianças? Ó, nossa revista Juniores, amém? Nosso título da lição, Igreja, Casa de Deus, amém, crianças? Então vamos lá para a nossa quarta lição nesse domingo tão abençoado, amém? Quero que vocês agora sentem e prestem atenção na aula deste domingo, amém, crianças? Que tem por título, Onde Aprendemos a Palavra de Deus. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender onde nós aprendemos a Palavra de Deus. Amém, crianças? Se vocês depois quiserem ler com calma toda essa história que a tia vai contar para vocês hoje, tá lá em 2 Timóteo, tá bom? Capítulo 3. Vocês podem ler o capítulo inteiro de 2 Timóteo, amém? Que vai falar sobre a historinha de hoje, amém? Quero que vocês também peguem aí a Bíblia, que é a palavra de Deus. Todos vocês aí, juniores, vocês são grandinhos, eu tenho certeza que vocês já sabem ler. Se vocês ainda não souberem ler, chama o papai e a mamãe para ler para vocês, amém? Abrem aí em Filipenses capítulo 4, verso 9. Isso mesmo, livro de Filipenses, capítulo 4, verso 9, que é o nosso memorizando deste domingo, amém? Que vai nos dizer assim, crianças, ponham em prática que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém? Está lá em Filipenses 4, 9. Tá bom, crianças? Vocês podem ler aí com calma, que é o nosso memorizando. Amém? E qual que é o objetivo dessa lição neste domingo, crianças? Tão abençoado. É que nós precisamos ter interesses de aprender a palavra de Deus. Eu já preciso aprender nessa manhã deste domingo a ter o interesse a aprender a palavra de Deus. Eu preciso ter vontade, crianças, de aprender da palavra de Deus. Também a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Então eu preciso me alimentar dela, aprender dessa palavra tão maravilhosa, amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, crianças, sobre mais uma historinha que vai nos ensinar sobre a casa de Deus, amém? O título da nossa lição, como a tia já falou para vocês aqui, a gente vai voltar aqui para ler para vocês de novo, Onde Aprendemos a Palavra de Deus, amém? Então nós vamos lá continuar falando do apóstolo Paulo, né? Nós falamos a semana passada dele também, e hoje nós vamos continuar falando sobre esse apóstolo, sobre esse homem tão abençoado que levou a palavra de Deus aonde ele passou. Amém, crianças? Então vamos lá. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor. Então o próprio Deus chamou o apóstolo Paulo para levar a palavra de Deus, para levar o evangelho a todas as pessoas que ainda não havia conhecido. Amém, crianças? Então Deus chamou ele para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus, aqueles que não serviam a Deus ainda, crianças, que não conheciam a palavra. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para falar das boas novas, para falar de Jesus para as pessoas. Isso mesmo, ele foi escolhido e chamado por Deus. Que bênção esse apóstolo, não é mesmo? Então vamos lá. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Então a missão de Paulo era pregar o evangelho de Deus, era falar a palavra de Deus para que as pessoas se convertessem, aceitassem a Jesus ali, crianças. Isso mesmo, para que as pessoas pudessem virar discípulos de Jesus, aqueles que também levam a palavra de Deus. Amém? Aqueles que são escolhidos e chamados por Deus. Amém, crianças? Então vamos lá. Dentre os muitos discípulos de Paulo, Paulo formou Timóteo. Então a gente vai falar sobre Timóteo também, ó. A gente vai trazer Timóteo aqui para vocês. Esses dois personagens hoje a gente vai falar bastante, que é Paulo e Timóteo. Amém, crianças? Então vamos lá de novo aqui voltando, ó. Dentre muitos discípulos que Paulo formou estava Timóteo, a quem escreveu uma carta dando-lhe algumas instruções, tá bom? Os dois estavam distantes e naquela época não tinha e-mail. Então, crianças,
Ao decorrer do tempo, Paulo, ele pregava em muitos lugares, né? Ele foi chamado para levar o evangelho. E aí, crianças, quem ali apareceu, que foi escolhido também por Deus, foi Timóteo. Ele formou Timóteo também ali para levar a palavra de Deus. Então, eles eram amigos. Só que eles estavam longe, eles estavam distantes uns dos outros. E naquela época, eu vou falar uma coisa para vocês, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha celular, era muito mais difícil para se comunicarem, não é? Porque hoje quando a gente quer falar com alguém, a gente só manda um zap muito rápido, não é mesmo? Através da internet, mas naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, né? Então, eles faziam o quê? Eles tinham que se comunicar através de cartas, isso mesmo, e era difícil para chegar a carta, dependendo do lugar que eles estavam, né? Demorava muito tempo para eles poderem um responder o outro. Hoje em dia tudo é bem diferente, né, crianças? Hoje nós mandamos um zap, pode ser para o lugar mais longe, chega tão rápido, não é mesmo? Mas naquela época não era assim. Então eles só se comunicavam através de cartas, então as cartas demoravam a chegar. Se Paulo quisesse falar com Timóteo, ele tinha que escrever uma carta para Timóteo. E até chegar a Timóteo demorava muito, crianças, isso mesmo. Paulo escreveu a Timóteo porque estava preocupado. Então Paulo ele começou a se preocupar. E ele decidiu escrever uma carta para Timóteo. Isso mesmo. Ele soube que o seu aluno estava passando por dificuldades no ministério. Então, Timóteo, ele estava passando por dificuldades no ministério, levando a palavra de Deus onde ele estava, não estava fácil. É difícil quando nós vamos levar a palavra de Deus, crianças, quando nós vamos falar o evangelho de Cristo, nós sofremos muitas coisas através disso, crianças. Então, Paulo estava preocupado com Timóteo. Paulo queria que Timóteo permanecesse firme levando o evangelho de Cristo. Isso mesmo. E ele precisava falar com Timóteo, crianças. O apóstolo escreveu essa carta para encorajá-lo, para ele perseverar na tribulação. Então, Paulo escreveu uma carta para que Timóteo ele permanecesse firme, crianças, ali na fé, permanecesse firme ali na perseverança, né, levando a palavra do Senhor, que nem ele falou aqui, na perseverança e na tribulação. Então, ele precisava ter perseverança, ele precisava estar firme na tribulação, ainda que vinham essas dificuldades, as lutas, Timóteo ele tinha que permanecer de pé ali, crianças, levando o evangelho de Cristo. Isso mesmo, então Paulo estava ali encorajando ele, falando para ele não desanimar, para ele não desistir, que era necessário levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. E isso serve para a gente, crianças, no dia de hoje. Nós fomos chamados para levar o evangelho de Cristo. Nós não podemos nos abalar, nós não podemos desanimar, nós temos que permanecer firme em meio às tribulações, às lutas. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo, para ele continuar firme, perseverando ali. Que Deus estava com ele ali, crianças, e Deus está conosco também. Quando nós estamos levando a palavra, o evangelho de Cristo, o Senhor está conosco todos os momentos de nossa vida, amém? Então ele escreveu aquela carta para Timóteo para ele ficar ali firme, né? Sempre constante ali, levando o evangelho de Deus. Ainda que ele estava sofrendo muito, né? Sofrendo tribulações, dificuldades, Paulo estava falando para ele permanecer firme na palavra e continuar levando o evangelho de Cristo. Amém, crianças? Então vamos lá. Com esse exemplo, aprendemos que os verdadeiros mestres se importam com os seus alunos. Então, nós estamos aprendendo de cara aqui que Paulo ele estava se preocupando com o aluno dele, com Timóteo. Não foi através da palavra de Deus que Timóteo se converteu? Quem foi que falou da palavra de Deus para Timóteo? Paulo. Paulo era professor dele ali, era o mestre dele. O mestre se preocupa com o seu aluno, não é mesmo? Nós se preocupamos com vocês. Nós estamos aqui fazendo essas videoaulas, né? Tendo toda essa dificuldade que não podemos estar nas congregações por enquanto, mas nós nos esforçamos para estar transmitindo para vocês a palavra de Deus. Não é mesmo? Nós sabemos que a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Então nós, como professores gerais, crianças, tanto como professor de escola dominical, como professor de adolescente, de criança, de mocidade, todos nós se preocupamos com a vida de vocês espiritual. Então nós fazemos aí, nós damos o nosso jeitinho, né? Pedimos a Deus direção para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus. Amém, crianças? Então,
Aqui, Paulo, ele era um mestre, ele era o professor de Timóteo, um homem muito preocupado, né? Querendo que ele continuasse ali firme, constante na obra do Senhor, levando a palavra de Deus. Mesmo Paulo sabendo que ele estava tendo dificuldade, ele falou para Timóteo na carta que ele precisava continuar firmes, né? O professor ele tem que se preocupar com o aluno, como Paulo estava fazendo aqui. Precisamos se preocupar com vocês. Nós se preocupamos muito com vocês, crianças, que estão aí do outro lado. Por isso que nós procuramos sempre estar levando a palavra de Deus para vocês. Que vocês possam receber essa palavra no coraçãozinho de vocês. Amém, crianças? Para quando vier a dificuldade, as tribulações, vocês estar firme através da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, crianças. Antes de ser o famoso apóstolo Paulo, ele era Paulo, discípulo de Cristo, e sua missão era fazer mais discípulos para Jesus. Isso é, ensinar os crentes a serem como Jesus. Então, antes dele se tornar apóstolo Paulo, ele era um discípulo também. Ele levava ali a palavra de Jesus aonde ele passava, como Timóteo estava fazendo agora, crianças. Paulo já foi assim também, já passou por isso também, crianças. Então, o nosso intuito, crianças, é levar a palavra de Deus a cada coração. Nós temos o chamado de levar o evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos agarrar isso, colocar em nossos corações. Então, Paulo já fazia isso desde lá de trás. Ele já ensinava os crentes a serem como Jesus. Isso mesmo, nós temos que ser como Jesus. Jesus bondoso, nosso Jesus maravilhoso. Nós temos que ter a bondade, o amor em nossos corações. Nós temos que ter o perdão em nossos corações. Jesus é o nosso maior exemplo, crianças. Ele sofreu, ele foi acusado, não foi mesmo? Ele foi ali crucificado sem ter pecado nenhum. Hoje ele é o nosso maior exemplo de vida. O nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Que devemos seguir e ser como Jesus. Amém? Ó, lá em 1 Coríntios 11, se vocês abrirem lá, pegarem a palavra de Deus aí, que é a Bíblia Sagrada, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Crianças, que vai nos dizer assim, o apóstolo ensina que podemos imitá-lo e ser como Cristo. Então aqui em 1 Timóteo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós podemos imitar a Cristo, ser igual a Cristo. Então nós precisamos ser como Cristo age, como que Jesus é. Jesus não é amor, ele não é bondade, ele não é compaixão, ele não ajuda. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos ter o perdão, o amor, a compaixão, ajudar ao próximo, levar o evangelho às pessoas, não é mesmo? Precisamos ser imitadores de Cristo. E assim que aprendemos o que é ser um cristão de verdade, é através da gente aprender a ser como Cristo que nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Isso mesmo. Quando nós nos espelhamos em Jesus Cristo, crianças, nós se tornamos bons crentes, né? Nós se tornamos cristãos de verdade, aquele cristão que se preocupa, que está em comunhão com o outro, que ama o próximo, não é mesmo? Paulo passava isso para as pessoas, ensinava que nós precisamos ser imitadores de Cristo, né? Que através desse exemplo que Paulo deixou para a gente imitar a Cristo, nós vamos o quê? Ser verdadeiros cristãos, isso mesmo, crianças. Alguém que segue os ensinamentos de Cristo, então a gente precisa seguir os ensinamentos de Cristo para ser verdadeiros cristãos, sim. Isso mesmo, Timóteo ensinava isso para as pessoas, Paulo ensinava isso. Ser um verdadeiro cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. O que Cristo nos ensina, crianças? Da sua bondade, da sua misericórdia, dos seus mandamentos. Devemos seguir tudo isso, crianças, para ter uma vida abençoada por Deus. Abençoada por Deus, amém? Mas a história de Paulo e Timóteo não começou daquele jeito, crianças. Existe um contexto muito edificante antes disso. Contexto significa informações que antecedem procedimentos do fato. Antes da amizade começar ali, começou muito antes, muito lá atrás, essa amizade bonita deles, crianças, que tem um contexto muito bonito. Em uma das viagens do missionário Paulo, então nós vamos falar, em uma das viagens, você lembra que a tia falou que ele viajava muito, né? Levando a palavra de Jesus ali para as pessoas. Ele viajava de navio, né? Ele fazia várias viagens, sofria muitas tribulações, não é mesmo, crianças?
Paulo sofreu muito também levando o evangelho de Cristo. Ele não desistiu, mas ele permaneceu firme, como nós devemos permanecer firmes, tá? Em uma das viagens do missionário, ele conheceu jovem a quem em uma pregação se converteu. Então, crianças, ó, vou voltar aqui, ó. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem que em uma pregação do evangelho logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. Então Paulo estava lá levando a palavra de Deus, crianças. E quem é que estava ali ouvindo? Timóteo, isso mesmo. Timóteo, ouvindo ali a palavra de Deus, entrou no coração dele aquela pregação e logo ele aceitou Jesus e foi batizado. Glória a Deus por isso, crianças. E logo ele começou ali a servir o Senhor com muita alegria, crianças. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos de seu professor Paulo. Como é bom ter um professor que fala da palavra de Deus, não é mesmo, crianças? Os nossos professores da escola dominical são todos uma bênção, crianças. Eles nos ensinam a palavra de Deus. Devemos valorizar os nossos professores, crianças, isso mesmo, porque eles se preocupam, como Paulo, em levar a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Paulo, através daquela pregação, Timóteo se converteu, crianças, ali foi batizado e começou a seguir os passos de Paulo ali, começou a falar de Jesus, começou a levar o evangelho em todo lugar que ele ia. Isso mesmo, como é bom ter professores que se preocupam com a gente, não é mesmo? Então, ó, vamos lá falar. Nós estamos falando de Timóteo e Paulo, né, crianças? Então, quem é que era o professor de Timóteo aqui, crianças? Paulo, não é mesmo? Então, vamos lá. Ó, Timóteo viu seu discipulador, que é Paulo, tá bom? Seu discipulador é o quê? É mestre, professor, tá bom? Então, ele viu, crianças, ó, vamos lá. Ele viu que seu discipulador, ele sofria perseguições, ele era preso, ele era apedrejado, crianças. Olha só, Timóteo viu o seu professor, o seu mestre ali, Paulo, sofrer tudo isso, crianças. Essas tribulações, ele foi preso, ele foi apedrejado levando a palavra de Deus, crianças. Isso mesmo. E Timóteo viu tudo isso que ele passava, crianças. Ele passava tudo isso levando a palavra de Deus. Ainda assim, não temeu e não desistiu de seguir a Cristo. Manteve-se firme seguindo o exemplo do seu professor. Que glória, né, crianças? Que bênção! Então, crianças, ele viu Paulo sofrendo, Paulo sendo preso, sendo apedrejado, levando a palavra. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele continuou vendo o seu mestre sofrendo, levando a palavra de Cristo, e ele permaneceu ali firme, seguindo o exemplo do seu professor. Glória a Deus por isso, crianças. Nós precisamos seguir os exemplos de bons professores, como Paulo, que estava levando a palavra de Deus às pessoas, não é mesmo? Então vamos lá. Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer o que aprendeu, desde quando era mais novo. Então ele tinha que, agora que ele era novinho aqui, levando a palavra de Deus, ouvindo, aprendendo, ele começou desde cedo a levar a palavra de Deus, ele não poderia esquecer o que ele aprendeu, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus, e esse ensino deu-lhe muita direção para realizar boas obras. Então, o que ele aprendeu lá no começo com Paulo, os ensinamentos, os mandamentos, a palavra de Deus, é para ele guardar por toda a vida. Nós precisamos guardar. A palavra de Deus nós guardamos em nossos corações, crianças, para a gente não pecar contra o Senhor, amém? Então, Timóteo guardou ali em seu coração para que ele não esquecesse, para que ele fizesse obras maravilhosas através do Evangelho de Cristo. Isso mesmo, crianças. A palavra de Deus, ela foi inspirada por ele, ela foi escrita, não é mesmo? Ali através das palavras de Cristo. Isso nós precisamos guardar em nossos corações, crianças. Sempre levar a palavra de Deus em nossos corações. Nós sempre temos alguém que está nos ensinando, se esforçando ali, né, crianças? Para garantir que nós iremos aprender mais a palavra de Deus. Precisamos valorizar os nossos professores, sim, crianças, porque eles se dedicam, eles estudam a palavra para levar para cada uma de vocês, para levar para nós a palavra do Senhor. Isso mesmo, e Timóteo, crianças, através do ensinamento lá atrás que ele teve com o professor dele,
Ele, crianças, ele foi muito abençoado, onde ele passou ali, em cada lugar que ele passou, porque ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Os ensinamentos de Deus ele guardou no coração dele. E através disso ele conseguiu realizar obras maravilhosas através do poder de Deus, através da palavra, do ensinamento de Deus. Amém, crianças? Hoje em dia, nós também temos professores assim como Timóteo teve, não é mesmo? Nós não temos na igreja muitos professores da mocidade, dos adolescentes, são professores ali capacitados, né, escolhidos por Deus para estar trazendo a palavra de Deus para nós. Glória a Deus pela vida deles, crianças. Isso mesmo. Precisamos ser gratos pelos nossos professores. Deus separou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprender mais da palavra do Senhor. Não é mesmo? Mas quem são essas pessoas, crianças, que nos ajudam tanto, que nos ensina da palavra de Deus, que está ali sempre nos direcionando aos caminhos do Senhor? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são o nosso pastor, primeiramente, que é o anjo da igreja, que está ali sempre nos ajudando, orando por nós, né? Nos aconselhando, não é mesmo? O anjo que o Senhor preparou para estar ali na igreja como nosso pastor, não é mesmo? Essas pessoas são os nossos pastores, os nossos professores da escola dominical, nossos tio e tia que são muito legais, não é mesmo? No cultinho que nós temos. São essas pessoas que são escolhidas e chamadas por Deus, crianças, separadas e capacitadas por Deus. Louvamos a Deus, crianças, pelos nossos professores, das irmãs, das adolescentes, do círculo de oração, dos irmãos, não é mesmo? Todos esses professores ali da escola dominical são capacitados, são chamados por Deus e nós devemos ser gratos a Deus por eles, crianças. Sempre apresentá-los em oração para que o Senhor capacite cada vez mais a vida de cada um deles, viu, crianças? Porque eles se esforçam muito para estar levando a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Então nós devemos ser gratos a Deus por ter esses professores, né? Como foi Paulo para Timóteo, que através da pregação de Paulo, Timóteo se converteu, fez grandes obras maravilhosas através do poder de Deus, porque Timóteo teve um excelente professor, não é mesmo, crianças? E nós temos também, e devemos ser gratos ao Senhor pelo nosso pastor, pela nossa liderança, não é mesmo, crianças? Precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor por essas pessoas, sim, não é mesmo? Então, crianças, vamos terminar aqui. Então, nossos tio e tia da escola dominical, dos cultinhos, são todos chamados e escolhidos por Deus, não é mesmo? Assim como Paulo gostava de Timóteo, crianças, nós devemos gostar um dos outros e aceitá-los, porque eles foram chamados por Deus em nossas vidas. Eles foram escolhidos por Deus para nos ensinar mais a palavra de Deus. Como discípulos de Cristo, eles estão à disposição na igreja, que é a casa de Deus. Então, esses professores, né, o nosso pastor, eles são discípulos do Senhor, não é mesmo? Que estão lá na igreja, na casa de Deus, nos ensinando, e nós glorificamos a Deus pela vida de cada um dos nossos professores, não é mesmo? Como Paulo foi para Timóteo, nós temos lá na nossa igreja muitos professores abençoados por Deus, crianças, isso mesmo, e precisamos valorizá-los, não é mesmo? Que história linda que nós aprendemos neste domingo tão abençoado, não é mesmo, crianças? Deus, Ele capacita pessoas para que venham nos ensinar, nos ajudar, crianças, a caminhar na palavra de Deus, amém? Hoje nós aprendemos a história de Paulo e de Timóteo, né? Paulo foi um grande mestre, um grande professor ali de Timóteo, e através disso Timóteo falou a palavra de Deus aonde ele passou, né? Falou as boas novas, foi uma bênção ali naquele lugar aonde ele passou, amém? E somos também bênçãos de Deus aonde passamos, crianças, porque nós levamos a palavra de Deus, amém, crianças? Cada um de vocês que tiverem oportunidade, fale de Jesus, leve o Evangelho de Cristo às pessoas, porque fomos chamados por Deus para isso, amém? Então, crianças, essa foi mais uma aula dessa videoaula da Escola Bíblica Dominical Juniores. Espero que vocês tenham gostado, crianças. Façam a lição aí de vocês, que agora vocês estão com a revista Juniores aí. Cada um a tia entregou para vocês. Então, vocês vão lá para a quarta lição, vão aqui assistir a videoaula e vão fazer as atividades e vão mandar para a tia, amém? Aqui também tem, crianças, o Você Sabia? O Antigo Testamento é formado por 39 livros que representam a Bíblia antes de Cristo, isto é, o Novo Testamento é formado por 27 livros e representa a Bíblia depois de Cristo, tá? Toda a Bíblia é formada por 66 livros. Os livros da Bíblia foram inspirados por Deus e escritos
por servos usados por Ele. Então a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus ali, crianças. Isso mesmo, pelo próprio Deus, escrita pelos seus servos ali que Deus usou para escrever. Amém, crianças? Vamos valorizar, crianças, a palavra de Deus, que ela é muito importante em nossas vidas. Vamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Amém, crianças? Tem aqui também o para a meditação, tá? Tá aqui, ó, que a gente vai colocar aqui para vocês meditarem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, amém? Crianças, sempre meditando, sempre aprendendo a palavra de Deus, que é muito bom, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo domingo, tchau!